Record on this computer, tem que gravar. Boa noite a todos. Hoje é o dia 24 de janeiro de 2019. Vamos iniciar nossa aula 10. Antes da aula 10, Lorena e Camila, boa noite. O Celso, ele enviou um quadro, né, no grupo. Então, nós constatamos ali que a Ireli, ela pode ter uma natureza empresarial, como ela também pode não ter essa natureza empresarial. Ela pode ser uma Ireli simples. Lá no artigo 395 do nosso provimento, nós temos que ter em mente que o registro no RCPJ é sempre da Ireli simples, da sociedade simples. E também, por exemplo, associações sem fins econômicos, fundações, organizações religiosas, não consta o partido político. E depois a matrícula daquelas jornais, periódicos, oficinas impressoras, empresas de radiodifusão, agências de notícias e aquelas outras que são clássicas, né? Averbar a inscrição em matrícula, na inscrição e na matrícula, as alterações supervenientes, fornece certidão, registra e autentica os livros obrigatórios. Então, aí para o Paraná, vamos nos ater, né, Celso? Sempre ao 395, porque se for uma Ireli, porque parece que ali no quadro falava que não era, né? Que não era isso? Lá no quadro falava que não falava. Eles, no quadro eles colocam só a empresarial, no caso, né? Mas ela pode não ser, né? Deixa eu dar uma olhada aqui no grupo. Qual que falava o quadro? Professor, Oi. o senhor me dá a licença de colocar aquele quadro que uma vez eu forneci para o senhor e para a Fernanda? Lá, por favor. Eu vou pôr para eles, que é o do Cristiano Chaves, que não é exatamente a mesma coisa, mas é bem legal esse quadro aqui, né? Isso, então tá. É porque aqui nesse que você mandou, Celso, ele fala que a Ireli é na junta. Mas aqui, no nosso, a Ireli, ela é registrada no nosso, na verdade, no RCPJ do Estado do Paraná. A Ireli é do RCPJ. É porque aqui eles fizeram esse quadro genérico, tanto é que é do Colégio Notarial de São Paulo, né? Da seção de São Paulo. E o partido político, embora seja no RCPJ, mas não são nos estados, é o RCPJ do Distrito Federal. Ô, Joaquim, assim, posso falar um negocinho? Pode. Esse negócio da Ireli, eu vi o quê, né? Que, na verdade, ela pode ser registrada nos dois lugares, a depender do enquadramento do artigo 966. Então, assim, se ela desenvolve atividade que se enquadra no 966, ela deve ser registrada na junta comercial. Mas se o desenvolvimento da atividade não se enquadra no 966, ela deve ser registrada como sociedade simples. Aí, assim, eu até estava vendo que parece que até eles estão relativizando, tem uns julgados, se não me engano, no Rio de Janeiro, que já, inclusive, consideraram que, na verdade, sociedade simples, quando por exemplo, de médicos, se tem caráter empresarial, deveria ter sido registrado na junta comercial. É absurdo, eu sei que é absurdo, mas, assim, parece que tem decisão de caráter indenizatório e tudo mais, e eles, considerando a regularidade da sociedade, tudo desconstituição da personalidade jurídica, por causa disso. Então, eu acho que eles não cobrariam nada assim numa primeira fase, porque... Duvidoso, sim. Entendeu? Na verdade, não está pacificado, pelo contrário, está ficando cada vez mais amplo, assim, essa questão do registro. Mas, de qualquer forma, no provimento é bem claro, né? Ireli simples, é o que nós havíamos dito antes, que a Ireli tem uma natureza empresarial ou uma natureza não empresarial. Exatamente isso aí. Então, vamos continuar, mas no código nosso tem Ireli simples e ela é registrada no RCPJ, no provimento no Código de Nomes do Estado do Paraná. Ponto. Mas obrigado pela contribuição. É isso mesmo.
Nós vimos o RCPJ, estamos hoje tratando do RTD, continuando o RTD, porque ontem, no final, nós já vimos os livros, nós vimos os livros, e eu pedi aos senhores que fizessem um quadro comparativo com os livros do RCPJ, e nós fizemos esse quadro, os arquivos, né? Nós vimos que aqui no RTD nós temos o arquivo da DOI. Vamos informar que houve, para a Receita Federal, claro, se houver um registro de um instrumento do qual conste uma transferência de um imóvel, o que não acontece no RCPJ, até mesmo pela natureza das atividades, né? Os arquivos, eles refletem a natureza da atividade. O arquivo do RTD reflete a natureza das atividades desenvolvidas no RTD. Os arquivos do RCPJ refletem as atividades desenvolvidas no RCPJ. E eu pedi aos senhores que fizessem, como tarefa de casa... Oi, Fernanda, boa noite. Esse quadro aqui, esse quadro é muito importante. É muito importante. Vamos lá. Vou marcar o nosso tempo. É ótimo esse quadro. Obrigado, Lorena. Muito bom. É ótimo esse quadro. É ótimo. Vamos lá. Quais são os livros? Nós já vimos. Quais são os livros? Protocolo, livro do protocolo. Registro integral, registro por extrato. E o quarto, indicador pessoal. Nós temos também um quinto livro. O livro auxiliar. Esse livro, observem, não consta lá na Lei 6.015. Então, os senhores aqui para o Paraná para o provimento têm que se ater que são mais que 4 livros. Na 6.015, 4 livros. Aqui são 5. Protocolo, integral, extrato, o das pessoas, né, o indicador pessoal, e o livro auxiliar. E quais são os arquivos? Nós temos o requerimento, o rejus, o DOI e o distribuidor. Comunicados do distribuidor. Então, são 5 livros e 4 arquivos. Nós vimos que no RCPJ nós não temos DOI, né? Os outros todos são bem parecidos. Qual que é a estrutura dos livros? Isso é importante porque, quando formos estudar a seção 3 da Ordem dos Serviços, é imprescindível que saibamos essa estrutura. E essa estrutura, os senhores vão ter, conforme eu lhes disse ontem, de transcrevê-la na folha 4 e sobre a parede. Vocês vão pregar essa folha, né? Para que vocês saibam quais são essas colunas. Mas ele é bem intuitivo. Então, se nós vislumbrarmos, tivermos uma ideia de como funciona, nós já vamos... a gente consegue montar essas linhas, essas colunas, na verdade. Essas colunas dos livros. O livro do protocolo, número de ordem. Apresentei o título, o documento, o escrito, o papel. Apresentei no RTD. Essa apresentação, ela vai gerar um número nessa coluna desse livro. Correto? Onde está minha caneta azul? A caneta azul não está aqui. Vai gerar então aqui o protocolo. Vou ter que trocar, deixa eu ver se esse aqui está melhor. Está bom. Quando que eu apresentei esse título? Quando? O dia e mês. Então, o protocolo, o dia e mês. Se vocês forem seguindo aí, o artigo 437. Vamos colocando aqui. 437.
Número e data da distribuição ou registro. Olha que interessante. Vocês se lembram que aí no Paraná nós temos uma peculiaridade que vários documentos eles passam pelo distribuidor antes deles irem para o ofício, para a serventia? Então, data da distribuição, data em que ele foi apresentado da distribuição ou data do registro. Mas calma aí. Nesse momento que eu estou apresentando esse documento, não é o momento que eu vou preencher o registro, o número e a data do registro. Por quê? Primeiro eu apresento no protocolo. O segundo passo, depois que eu preencher as colunas do protocolo, eu vou fazer o ato, praticar o ato no livro B, se for um registro integral, ou no livro C, se for um registro por extrato. Posteriormente, após o registro integral ou o registro por extrato, eu volto no protocolo e completo essa coluna. Qual que é a natureza do título e a qualidade do lançamento? A natureza do título, a gente vai falar sobre os títulos agora, logo depois dos livros. É um instrumento particular, vai ser um instrumento público, por exemplo, de quaisquer documentos. É um documento, é um contrato de locação, é uma carta de fiança. É a natureza do título. Qual a natureza do título? E qual a qualidade do lançamento que é requerida? É um registro integral? É um registro por extrato? Você vai apresentar um determinado documento e você vai requerer que esse documento ele seja registrado no RTT. E com esse registro, você conserva o bem, gera-se uma série de efeitos. Esse registro, por exemplo, ele vale para terceiros. Esse documento, ele tem eficácia perante terceiros a partir do momento em que há o registro integral. Então, ele tem um efeito de publicidade. Ele tem um efeito também de conservar, de ser conservado. Continuamos. Natureza do título, qualidade do lançamento. Quem foi a pessoa que apresentou aquele documento? Anotações e averbações. Eu sempre vou, inclusive no meu protocolo, ter a coluna anotações e averbações. Vamos passar agora para o registro integral. Eu pedi que aquele documento ele fosse registrado no registro integral. E o que significa ser registrado no registro integral? Eu vou pedir para os senhores me acompanharem na leitura do 456. Vamos lá, todo mundo. O que significa isso? É muito simples. Quando eu disser registro integral, eu estou simplesmente dizendo que eu vou promover a trasladação dos documentos, dos títulos, dos papéis apresentados. O que é registro integral? É eu reproduzir no meu livro B aquele documento que me foi apresentado. Este é o registro integral. Então, é a trasladação. É a trasladação, é a cópia fiel. Cópia fiel. E vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Trasladação, cópia fiel de todos os documentos, títulos, papéis apresentados. De todos os documentos. Trasladação. Ótimo. Essa trasladação no livro B, ela pode ser uma digitalização. Você vai, por meio de um scanner, digitalizar aquele documento e vai, de forma digital, você vai inserir esse documento nessa coluna. Na coluna da transcrição. Pode ser por microfilmagem, ou então pode ser feito também por cópia reprográfica. Mas a preferência, a lei diz que, dando-se preferência, o sistema informatizado, a digitalização,
a microfilmagem. Registro integral. Vamos comparar agora o registro por extrato. Estamos no artigo 437. Isso aqui tem que saber. 437. Qual que é a estrutura do registro por extrato? O registro integral, os senhores observaram que vamos ter o número de ordem, a data do protocolo e o nome do apresentante. Então, o nome do apresentante é esse aqui. O nome do apresentante. O número de ordem é o número de ordem do registro, não o número de ordem do protocolo, correto? É o número de ordem aqui no livro B. É o número de ordem no livro B. E qual foi a data do protocolo? Então, foi essa data aqui. Então, essa aqui vem para cá. Essa nome do apresentante também vai vir para cá. Nome do apresentante. Nome do apresentante. Número de ordem, data, igual a transcrição, que é a transladação do documento. Registro por extrato, número de ordem, data, espécie, resumo do título. Qual a espécie do título? Qual a espécie do título? Corresponde à natureza do título. Espécie do título relaciona-se à natureza do título. E o resumo do título, ao contrário de você transcrever todo o documento, você vai simplesmente informar elementos que constam na transcrição. Esse livro, aqui em Minas, pelo menos, o registrador só talvez me disse, que ele está em franco desuso, franca decadência. Por quê? Porque hoje em dia, com a digitalização e a facilidade de você escanear o documento, você não tem por que fazer o resumo do título. O resumo do título era na época que você deveria digitar o documento na máquina datilográfica. E, por fim, as anotações e averbações. Se for necessário, os senhores podem se dirigir ao juiz corregedor do foro extrajudicial, e requerer que sejam os livros desdobrados. E serão desdobrados o livro B, o livro C. Os livros de registro. Você vai indicar o livro B, o livro C. O livro protocolo não é necessário ser desdobrado, uma vez porque você, completando o número de folhas do livro de protocolo, você vai encerrar o livro. Então, você sempre tem inúmeros livros de protocolo, mas você pode precisar de ter mais um livro B e um livro C. E eles vão ser desdobrados B, continuando A, B, C, D, não é o livro D auxiliar. Então, é B, E. Se você desdobra o livro C, e você já tem um desdobrado o livro B, você vai desdobrar o C com F. O que eu quero dizer com isso? Antes, vocês vão colocar a natureza. Sempre, vocês estão observando aqui a natureza do livro. Ó, todo mundo junto aqui. A natureza do livro. E depois, você segue a ordem da numeração. Simples assim. Correto? Você coloca a natureza. Senhores aqui me permitem. Melhorou? Os senhores vão colocar. Esse aqui é o juiz corregedor. O juiz corregedor. Então, você vai desdobrar antes. Como você classifica? Você
enumera, como você faz a enumeração, como você faz a indicação destes livros. Primeiro você vai colocar a natureza do livro. Livro B, livro C. B ou C. Ou é um registro integral que está sendo desdobrado ou um registro por extrato que está sendo desdobrado. E, posteriormente, você vai lançar a letra obedecendo a sequência rigorosa. Nós temos o D, então o próximo vai ser E. Se eu não desdobrei nenhum C, mas vou desdobrar um novo B, então vai ser BF, BG, correto? E por aí vamos. Número de ordem do protocolo, o número de ordem do registro integral, número de ordem por extrato, você começa do 1 e vai ao infinito. Você, quando encerra, você não começa um novo protocolo. Novamente o número 1. Não. O número 1, ele vai seguir ao infinito. Como será feito o registro no registro integral? O registro no registro integral, e aqui nós estamos no artigo 438, parágrafo 1º aqui é de 437. Vai ser por digitalização, microfilmagem e cópia reprográfica. E é preferência pelo sistema informatizado. Por isso que eu coloquei o xizinho para indicar que a preferência é pelo sistema informatizado. Na utilização do sistema informatizado, o livro poderá ser formado digitalmente, desde que assinado eletronicamente no padrão do ICP, das chaves públicas, né, Brasil, e as imagens arquivadas em PDF. A adoção do livro B, na forma digital, acredito que microfilmagem também se enquadra na expressão digital, por isso que eu coloquei. A microfilmagem também digital. Então, se ele for digitalizado ou microfilmado, ou livro B, por isso que eu estou aqui, tratando dele, do livro B, estão vendo, dá certo? Quando eles forem digitalizados ou microfilmados, você não precisa de manter na sua serventia o livro auxiliar, o livro D, o livro auxiliar, o livro D. Para que você tem esse livro auxiliar, o livro D, na serventia? Para você promover os arquivos dos originais ou cópia dos documentos apresentados. Onde você mantém os arquivos dos documentos que lhes são apresentados? Você vai manter esses arquivos, você vai manter estes arquivos originais ou as cópias autenticadas que lhes forem apresentadas, você vai manter no livro auxiliar. Mas, se o registro integral ele for digitalizado, você não precisa manter no livro auxiliar. E é isso que está falando no artigo 439. Quando o documento... não é isso. É o 440. Dispensa-se o livro auxiliar, formado pelo arquivo dos originais. O que é o livro auxiliar? São os arquivos originais ou as cópias autenticadas dos documentos, que são apresentados. Dispensa-se o auxiliar quando o livro B integral for digitalizado ou microfilmado. Ressalvada a possibilidade de arquivamento do original em pasta própria, se a parte assim o requerer. Tudo bem, se a parte assim o requerer, você vai fazer o arquivamento numa pasta própria, mas não vai ser no livro. Esse é o artigo 440. O que diz o artigo 439? Vocês observam que a natureza, o registro no RTD, ele é simples. O RTD, ele é simples. Você vai transcrever o documento que lhe é apresentado na coluna. E a sua tarefa é promover as anotações e as averbações devidas. Você fez o protocolo, ato contínuo, você pratica o ato
você pratica o registro no livro B. Pratiquei o registro no livro B. Vou informar lá na coluna do protocolo qual é o número de ordem do registro integral do livro B. Exatamente. E sempre informo a data do protocolo e nome do apresentante no livro B. Então, eu sempre fico atento fazendo esses links. Quando o documento a ser registrado no livro B for idêntico ao já anteriormente registrado, então vamos imaginar que eu já tenho um documento aqui no livro B, tenho um documento. Eu vou promover o registro de outro, o documento A. Quando isso ocorre, o que eu vou promover? Se o documento é idêntico, simplesmente o registro, ele deve constar o nome das partes, ficou bem pequenininho aqui, mas isso aqui é nome das partes. Nome parte, vou colocar aqui, nome, parte, nome das partes, esse é o 439. 439. O documento A foi transcrito integralmente. O próximo documento é idêntico ao documento A. Nessa situação, o que é permitido? Poderá o registro limitar ao nome das partes, características do objeto, e fazemos ainda, neste registro, a remissão ao primeiro documento. Se o documento for idêntico, você vai ter nome da parte, permite-se, ele utiliza a palavra poderá. Poderá o registro limitar-se à consignação do nome das partes, características do objeto e demais dados constantes dos claros. Vamos só nos ater a este: consignação do nome das partes, características do objeto, com lançamento de simples remissão e a remissão. Então, encerramos aqui a nossa sessão 2. Vamos ver aqui o que eu tentei organizar da melhor forma. Nós falamos na sessão 2, vamos fazer aqui uma conclusão. Falamos sobre os livros e sobre a escrituração no RTD. Nós temos que ter em mente que vamos, nesses livros, sempre, obrigatoriamente, obedecer às normas gerais lá daquela primeira parte, da parte inicial do nosso código de normas. E o que for específico. Nós temos o livro protocolo, nós temos o livro registro integral, nós temos o registro por extrato. Esses livros, eles têm várias colunas. Essas colunas devem ser preenchidas, por exemplo, o protocolo, quando da apresentação do documento. O registro integral é a trasladação do documento na coluna da transcrição. E você preenche as outras colunas, número de ordem, data do protocolo, nome, data, anotações e averbações. No registro integral, vai ser digitalizado e microfilmado o cópia reprográfica, sendo que esse digitalizado e microfilmado não teria o livro auxiliar. O livro auxiliar ele é utilizado quando eu for necessário manter os arquivos originais ou cópias autenticadas de títulos, documentos, papéis. Mas se a parte quiser que o original seja arquivado e você não tiver o livro auxiliar, você vai manter aquele documento arquivado numa outra pasta, não no livro auxiliar, porque você não tem, afinal de contas, o registro integral é digitalizado.
Se ele tem a forma digital, se é tudo feito pelo computador, você não precisa constar termos de abertura e nem termos de encerramento. Estou falando do livro Registro Integral. Isso é tratado no parágrafo 2º. Parágrafo 2º do artigo 438. A adoção do livro B, na forma digital, é comunicada ao juiz corregedor do foro extrajudicial. E você é dispensado os termos de abertura e encerramento. Você faz o registro de todo documento ou de espécie, ou do resumo do título. Nessa hipótese, se eu já tenho um título transcrito e me apresentado outro título, eu devo constar simplesmente o nome da parte, características do objeto, fazendo a remissão à existência do documento anteriormente apresentado. Vamos tirar uma foto aqui. Agora eu vou enviar aos senhores para que os senhores acompanhem. Vamos lá, continuamos. No RTD, eu vou promover o registro. Vocês ouviram? Vocês viram no livro B? O registro ou a transcrição. Então, o que eu vou fazer no RTD? Registro ou a transcrição. Registros, o registro, transcrição. Registro, transcrição. Mas quais documentos? Quais documentos? Aí eu vou pedir aos senhores, por favor, aí. Os senhores vão acompanhar aí nos termos do artigo 127 e 128 da Lei 6.015. Este registro e transcrição destes documentos, no Código de Normas, é o 435 do Código de Normas e é o artigo 127, 128, 127, 128 da Lei 6.015. Eu vou promover no RTD registro e transcrição de uma série de documentos. Agora, isso é muito importante. Isso despenca nas provas. Despenca nas provas. Então, esse aqui a gente vai ter que decorar. A gente vai ter que decorar. Eu estou sem minhas caixinhas aqui, dos meus mnemônicos. Mas a gente vai... Não, aqui vai dar certo.
A gente vai improvisar. Bem, vai ficar muito melhor que improvisar, né? Eu vou pedir para os senhores o seguinte. Cadê minha tampinha? Vamos lá, todo mundo prestando atenção. Tá vendo? Eu tenho uma caixinha aqui. Essas minhas caixinhas, eu adoro essas minhas caixinhas. Elas me ajudam a ser um pouco mais organizado. E eu tenho essas fichas também, que eu faço os flashcards, as perguntas e respostas. Eu anoto as perguntas e as respostas e vou armazenando tudo aqui dentro das minhas caixas. Eu vou pedir para os senhores visualizarem, nesse primeiro momento, 3 cartões. E eu tenho a minha caixinha. E o que eu tenho nesses 3 cartões? Vamos prestar atenção que a gente está estudando direito notarial, hein? Pode parecer que não, mas é. No primeiro cartão, vamos colocar aqui os 3 cartões. No primeiro cartão, que é esse cartão que eu tenho aqui, irmãos, os senhores todos vão fazer isso, hein? Os senhores todos vão fazer isso. Todos vocês vão fazer isso. Vou pegar uma caneta aqui. Vocês vão ter um contrato. Esse cartão, na verdade, é um contrato. É um contrato. E eu vou desenhar aqui um cavalinho. Um contrato. Um contrato. Por que eu desenhei esse cavalinho? Eu não vou entrar no mérito dos direitos reais, mas às vezes, vocês, para garantir um determinado financiamento, vocês vão apresentar como garantia o rebanho de vocês. E vocês vão celebrar um determinado contrato, uma determinada avença, cujo objeto da garantia são animais. E esse contrato, e esses animais oferecidos em garantia, o nome próprio, se eles são oferecidos em garantia, eles vão garantir o adimplemento da obrigação. Portanto, é um contrato de penhor de animais. Contrato de penhor de animais. Esse é o primeiro contrato. Nós temos um outro contrato. Esse outro contrato, ele também diz respeito à atividade rural. Ele também diz respeito à atividade rural. Mas esse não é um contrato de penhor de animais. Eu vou fazer um joia, igual do WhatsApp. Um joia igual do WhatsApp. O joia do WhatsApp. O joia do WhatsApp, por quê? Porque eu tenho um contrato. E é o joia do WhatsApp de parceria. E se é rural, ela vai ser agrícola ou pecuária. É o segundo cartão. Então eu vou fazer o meu desenho aqui, para vocês fazerem juntos comigo, hein? Eu tenho o meu cavalinho estilizado. Eu tenho o meu joia, o meu ok, que é a minha parceria. Tá bom? E qual outro cartão que eu vou ter dentro da minha caixa? Eu vou ter um mandado judicial, obviamente, se é um mandado judicial. E esse mandado judicial, qual é o conteúdo dele? O conteúdo desse mandado é de renovação
do contrato arrendamento. Pensem dessa forma. Vamos imaginar que eu celebrei um contrato de arrendamento. O contrato de arrendamento, ele é um contrato celebrado pelas partes, em que uma das partes vai plantar e vai produzir um determinado local. Vamos imaginar que houve uma discussão judicial e aquele contrato de arrendamento ele deve ser renovado. E essa renovação ela vai ser em virtude de um mandado judicial. Mandado judicial de renovação do contrato de arrendamento. Então, nós temos esses três cartões, e eu vou colocar os meus 3 cartões aqui dentro, ok? Coloquei aqui dentro da minha caixinha. Dentro da minha caixinha. Além dessa caixinha, eu não estou aqui, mas eu vou... Ah, tá. Achei. Esses 3 cartões, geralmente eu uso uma caixa muito grande. Mas geralmente eu uso essa caixa pequena, que estava ali na minha prateleira. Essa pequenininha. Mas essa pequenininha a gente vai deixar para o RI. Essa nossa caixa vai ser a nossa caixa grande, do RTD. Nós então temos nessa caixa do RTD, nós temos um joia, nós temos um cavalinho e nós temos uma renovação. Nós temos um joia, temos um cavalinho, temos uma renovação. Vocês conseguem vislumbrar, quando vocês vão mexer na gaveta de vocês, aí, vislumbrar tudo que vocês têm na gaveta? É simples, se a gente tem 3 elementos aqui dentro dessa caixa, fica muito fácil. Eu tenho um cavalinho, eu tenho uma parceria, eu tenho uma renovação. Contrato de penhor de animais, um contrato de parceria e um mandado judicial de renovação. Só isso. Por agora, só isso. Isso tudo, então, está dentro da nossa caixa. Está dentro da nossa caixa. Da nossa caixa verde. Do lado dessa caixa verde, ou em cima dessa caixa verde, parece até que eu combinei, né? Eu tenho um copo verde aqui também. A caixa é verde. Eu vou colocar isso aqui, mas isso aqui, na verdade, vocês vão imaginar que isso seja um vidro de conserva. Vidro de conserva. Eu vou até escrever aqui, depois eu apago. Conserva. Vidro de conserva. O vidro de conserva está aqui na minha caixa. E eu vou colocar uma faca dentro desse meu vidro de conserva. Cadê minha faca? Eu tinha uma faca? Não, não tem faca aqui. Ainda não. Mas eu tinha um estilete. Meu estilete também está aqui. Ó, a minha faca. Vou colocar aqui. Então, aqui agora eu tenho a minha caixa, eu tenho a minha faca e eu tenho o meu vidro de conserva. Então, aqui vocês não vão poder esquecer desses elementos. Eu tenho o meu vidro de conserva, eu tenho a minha faca, e eu tenho o cavalinho, eu tenho joia e eu tenho a renovação. Tá tudo aqui dentro, correto? Ótimo. Agora, tendo em vista estes elementos, eu vou apagar, porque vocês já sabem quais são os elementos que vocês têm. Vocês vão pensar num saxofone. Isso não é um cachimbo, isso é um saxofone.
E quando vocês estão neste saxofone, vão sair 3 elementos. É uma viagem isso aqui, muito louca. Está saindo um carro. O carro é o bem móvel por excelência, né? Eu vou colocar aqui móvel. E sobre esse carro, eu tenho uma pena. Vai sair uma calça, mas não é uma calça qualquer. É uma calça grande, é um calção. Vai sair um carro, vai sair um calção, um calção. E nesse calção eu vou ter um T. É uma marca desse calção. E vai sair uma outra coisa que as mulheres gostam muito. Uma bolsa. Como assim? É isso mesmo. A gente está estudando direito notarial, hein? Pode não parecer, mas acredita em mim, que isso é direito notarial. Então eu tenho o meu saxofone. Desse saxofone vai sair um carro, que tem uma pena por cima. Uma calça, mas não é uma calça qualquer, é uma calça muito grande, é um calção. E uma bolsa. O que é o saxofone? É um instrumento. E essa pena? Essa pena vai me lembrar de quê? Penhor. Pena, penhor. Penhor. Eu vou ter um carro, eu vou ter um calção, eu vou ter a bolsa. Dentro da bolsa, já sei o que eu vou fazer. Eu vou guardar a minha caixa e o meu conserva. Na verdade, eu vou fazer melhor. Eu vou abrir a minha caixa, vou colocar o meu vidro de conserva com minha faca aqui dentro, para nós ficarmos bem organizados. Tá tudo bonitinho aqui dentro. E vou colocar dentro da minha bolsa. Isso aqui está dentro da minha bolsa. Aqui tem uma caixa dentro da bolsa. Então vamos lá. O que eu preciso saber? Por que eu estou falando isso? Eu tenho um instrumento, eu tenho um carro, eu tenho um calção. Esse calção tem um T. Esse calção tem um T. Esse T, vocês vão puxar aqui e vão escrever CP, ABCD, DP. Bolsa. Vamos juntos agora? Eu não vou nem olhar na lei, eu vou olhar aqui. Este instrumento, que é o saxofone, são instrumentos particulares. Instrumento particulares, é um saxofone. Instrumentos particulares. O que eu vou promover no RTD 435? No RTD, eu vou promover o registro, a transcrição dos instrumentos particulares. Ponto. Vou saber disso agora. Os instrumentos particulares. Para quê? Prova das obrigações convencionais de qualquer valor. Depois eu coloco. Prova, obrigações convencionais, qualquer valor. Instrumento particular. Instrumentos particulares. Para a prova, instrumentos particulares. O que mais eu vou promover no RTD? O registro e a transcrição de quê? Do instrumento, na verdade, né, faltou isso, mas ele simplesmente coloca do penhor da pena sobre o móvel. Penhor sobre coisas móveis. Penhor sobre móveis. Do penhor sobre móveis.
Então, aqui é o 1, aqui é o 2, penhor sobre móveis. Penhor sobre móveis. 3. Calção. Esse é o 3. Calção de títulos. Calção T. Calção T. Calção de títulos. Calção de títulos. Pronto. Só preciso saber disso agora. Calção de títulos. Calção de títulos, mas CP e DP. O que é CP? CP, vocês acompanham. Crédito pessoal. Dívida pública. Títulos. Crédito pessoal. Dívida pública. Da calção de títulos de crédito pessoal, calção de títulos da dívida pública. Ou bolsa ao portador. Eu tenho que saber a letra da lei. Os senhores não me perguntem o que é bolsa ao portador, não, que senão vocês vão me colocar numa saia justa, hein? Bolsa ao portador. Na verdade, a gente tem que fazer uma pesquisa desse termo. Esse termo é muito específico da área de finanças. Bolsa ao portador. Tem que trazer um economista aqui para explicar esse termo. Títulos de crédito pessoal, calção de títulos de crédito pessoal, calção de títulos da dívida pública. Deixa eu terminar. Calção de títulos da dívida pública ou bolsa ao portador. Bolsa ao portador. Abrir a bolsa, o que eu tenho? Eu tenho uma caixinha. Nessa caixinha, o que eu tenho? Vocês se lembram? Eu vou tirar aqui a minha conservação. Eu vou ter 3. Eu tenho um contrato de cavalinho, contrato de penhor de animais. Eu tenho um contrato com o Joia, que é o contrato de parceria agrícola e pecuária, nós já vimos. Eu tenho um mandado judicial de renovação de arrendamento, para valer entre as partes, para valer em terceiros. E eu tenho conservação facultativa, conservação faca, e facultativo para conservação. O que eu vou promover no RTD? Então, eu vou guardar aqui de novo. Ó, isso que a gente já está vendo aqui é o 127. E se vocês acham que isso não é importante, é bom, senhores. Não que vocês acham que vocês são ótimos, mas toda prova cai essa questão. E as pessoas elas não conseguem decorar isso, porque se você não se utiliza dessa ferramenta que eu lhes apresentei, eu acho muito difícil os senhores decorarem isso aqui. Mas com essa ferramenta fica fácil, porque eu lembro as palavras-chave. Depois, com a repetição, eu consigo memorizar. O que eu tenho no saxofone? Do saxofone está saindo um carro. O que tem em cima do carro? Uma pena. Penhor sobre coisas móveis. Saxofone, instrumento particular para prova de obrigações convencionais de qualquer valor. O que está saindo além? Um calção. Calção T, marca T. Calção de títulos de crédito pessoal, calção de títulos da dívida pública. Bolsa ao portador. O que eu tenho dentro da bolsa? Uma caixa. Eu tenho um contrato de penhor de animais, eu tenho um contrato do Joia, da parceria agrícola e pecuária, e eu tenho a renovação, mandado judicial de renovação de arrendamento mercantil. Não é mercantil, é arrendamento, arrendamento, não é arrendamento mercantil, é arrendamento. Mandado judicial de renovação do contrato de arrendamento, é o mandado judicial de renovação do contrato. Os 3 são contratos também, na verdade, né? Um é o contrato de penhor de animais, o contrato de parceria agrícola e o mandado judicial de renovação do contrato de arrendamento. Mandado judicial de renovação do contrato de arrendamento. Essas atribuições, elas estão descritas categoricamente. Elas são todas descritas. Elas estão todas descritas
nestes artigos 435, 127, 128, 435, 127, 128, elas estão todas descritas, mas o RTD também tem um caráter residual. O RTD também tem um caráter residual. Nos termos do parágrafo 3º do artigo 435, caberá ao RTD a realização dos registros não atribuídos expressamente a outro ofício, incluindo o registro de documentos eletrônicos. São descritas as atribuições do RTD, mas ele também é residual. Parágrafo 3º. São descritos, mas ele também é residual. Atribuições descritas, os documentos que são levados a registros e para transcrição são estes que são descritos, perdão, e também esses outros. Então, ele tem um caráter residual. Já estou terminando. Os senhores se lembram que quando eu falei com os senhores que o RCPJ e o RTD, eles poderiam ser acumulados, os telegratados eles poderiam ser os mesmos? E quando ocorrer isso, os atos que forem pertinentes ao RCPJ, eles não podem ser praticados no RTD. Então, eu vou colocar aqui a primeira observação. O segundo é, os atos do RCPJ não podem ser atos, vou colocar RCPJ, não podem, os atos do RCPJ eles não podem ser praticados, lançados no RTD, não podem ser lançados no RTD. Os atos, eles não podem ser lançados no RTD. Instrumentos particulares, instrumentos particulares, instrumentos particulares. Os instrumentos particulares. Então, o que vai ser levado a registro de transcrição está descrito. O que é levado a registro de transcrição está descrito. Eu vou colocar descrito mais residual. Atos do RCPJ não pode ser lançado no RTD. E a terceira observação, nós vamos vir daqui a pouco. Eu vou completar aqui daqui a pouco, mas antes... Não, eu vou fazer já de uma vez. Nós vimos determinados incisos. Isso que nós acabamos de dizer é a memorização dos incisos, que foram os incisos do inciso 1 até o inciso 8. Do inciso 1, não, até o inciso 7. Inciso 1 ao inciso 7. Mas depois, nós temos ainda incisos 8, do inciso 8 até o inciso 16, nós vamos ter outros documentos que podem ser levados ao registro ou à transcrição no RTD. Esses, do inciso 8 ao inciso 16, eles deverão ser registrados para surtirem efeitos perante terceiros. Então, eu quero que vocês saibam que falamos aqui do 1 ao 7. Mas nós temos uma regra que diz que do 8 ao 16, eles deverão ser registrados para surtirem efeitos em relação a terceiros. Do 8 a 16. Registro para surtir efeito, registro para surtir efeito, registro para surtir efeito perante terceiros. Então, nós temos estes, eu vou tirar a foto para os senhores e a gente vai fazer um intervalo de 10 minutos. Os senhores têm que copiar isso aí e têm que assistir às aulas de novo até memorizar tudo isso aí. Vou fazer um intervalo
Então, 10 minutos, tá bom? Agora sim, estamos com som. Professor, será que não é até o inciso 17? Não, não é. É o inciso 16. É o inciso 16. Não é, é o inciso 16. O 8, porque fizemos aqui do 1 ao 7. Fizemos do 1 ao 7. E o 8 ao XV1. Ao 16. O 17, ele não é para surtir efeitos perante terceiros, mas vamos ver isso agora. Pessoal, é óbvio que nossa exposição, nós vamos, assim, com o nosso convívio, nós vamos aprofundar. Não há como, eu lhes disse, esmiuçar muito tudo, todas as palavras, porque vocês com as palavras-chave, vocês vão decorar, memorizar, e com o tempo vocês vão afinar ainda mais aquela memorização. Mas só para... Não é terror, não. Eu vou só para ilustrar o nível que estão as provas de cartório. Eu vou entrar aqui no Google, se me permitem. Google. E vamos ver. A Lei 492 de 1934. O que é isso mesmo? Lei 492 de 34. Não. 492 de 1934. É essa mesmo. Artigo 10. Essa lei 492, ela é de 37, no site do Planalto. Ela vai regular o penhor rural e a cédula pignoratícia. Vocês se lembram que aqui dentro dessa caixinha eu tenho um contrato de penhor rural? Mas esse contrato de penhor rural, ele ainda tem uma regra, uma exceção. Qual exceção? Contrato de penhor rural não compreendidos nas disposições do artigo 10 da Lei 492 de 1934. Mas isso é uma minúcia? Sim, é e não é, porque isso foi cobrado aqui na última prova da Consulplan. Essa questão. Vamos lá, vamos ver o que o artigo 10 está falando. Artigo 10. Podem ser objeto de penhor pecuário os animais que se criam nascendo para a indústria pastoril, agrícola ou de laticínios, em qualquer de suas modalidades, ou de que sejam eles simples acessórios ou pertences de sua exploração. Artigo 10. Então, do contrato de penhor de animais não compreendido nas disposições do artigo 10 da Lei 492. Podem ser objeto de penhor pecuário os animais que se criam nascendo para a indústria pastoril, agrícola ou de laticínio. Deixa eu apagar isso aqui. Porque nós sabemos, porque o pessoal agora, já todo mundo decorou, e você vai fazer o registro da transcrição no RTD do contrato de penhor rural. Só que agora a lei, as provas já querem mais, elas querem que você saiba a exceção. Então, é um contrato de penhor rural não compreendido nas hipóteses do artigo 10 da Lei 492
de 34. 492 de 34. Então, é o penhor de animais não compreendidos nas disposições do artigo 10. Só vou colocar aqui, penhor animais não compreendidos no artigo 10, Lei 492 de 34. O que diz essa lei? Quais são? Penhor pecuário, ela vai falar do penhor pecuário. Penhor pecuário. Penhor pecuário. Os animais que nasceram para a indústria pastoril, agrícola ou de laticínio. Animais, indústria pastoril, agrícola, laticínios. Em qualquer de suas modalidades. Deve a escritura sob pena de nulidade designar os animais com maior precisão, indicando o lugar onde se encontra, o destino que tem, mencionando de cada uma a espécie, denominação comum, científica, raça, grau de mestiçagem, marca, sinal, nome, se tiver todos os característicos, porque se identifique. Então, o penhor de animais não compreendidos no artigo 10 da Lei 492/34. Óbvio que eles também não disseram, na questão aqui da Consulplan em Minas Gerais, penhor de animais não compreendidos no artigo 10 da Lei 492/34, porque todo mundo já sabe que isso ou é registrado ou é transcrito no RTB. Mas eles perguntaram de uma forma diferente. Penhor de animais ele fala, penhor pecuário da indústria. Eles perguntaram dessa forma. Da indústria pastoril, agrícola, de laticínios. Eu vou promover o penhor de animais da indústria pastoril, agrícola, laticínio. Se vocês ficarem só no penhor de animais, como eu lhes disse aqui dentro do cartão da caixinha, do contrato de penhor de animais, não compreendido no artigo 10, 492/34, os senhores já não sairiam bem nessa questão. Porque é penhor de animais, desde que não sejam aqueles animais da indústria pastoril, agrícola, de laticínios. Correto? Cadê o meu... Vamos lá. Vamos lá. Okay. Eu vou fazer o seguinte, como isso é muito importante, eu vou continuar, vou fazer mais uns 10 minutos falando sobre Peraí, o que está acontecendo aqui? Alguém está mexendo aqui, eu estou vendo a tela da Lilian. Peraí, aconteceu alguma coisa. Peraí, pessoal, o que está acontecendo aqui? Vamos lá. Eu estou aqui, tá todo... Celso, você está me vendo? Tá bem? Não está me vendo, né? Aconteceu alguma coisa aqui. Deixa-me... Aconteceu alguma coisa aqui. Não sei não. Deu um problema aqui. Eu cliquei 2 vezes sobre a sua imagem, e daí agora eu estou lhe vendo. O senhor estava pequenininho.
Então, para ver se todo mundo fizer a mesma coisa, daí aquela outra telinha, ela fica pequenininha. Vocês estão me vendo? Estão todos me vendo, né? Sim. Então tá. Então vamos continuar aqui. Lília, você fez alguma coisa aí? Eu não sei porque eu estou vendo a sua tela, Lília. Aconteceu, alguém fez alguma coisa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair, porque, na verdade, não pode acontecer isso, porque a gente tem que ver... Não. Tem que aparecer, tá errado. Alguém fez alguma coisa aí. Eu vou ter que stop o recorde e vou mandar o link de novo para vocês no WhatsApp. Espera aí. Alguém fez alguma coisa.